Samuel 16. Vou ler aqui alguns versículos, tá? Vou começar pelo 7. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 7. Depois eu vou falando aqui alguns. Amém? Amém. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, o nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Aí eu vou ler aqui o versículo 17, capítulo 17, versículo 32 ao 37. Você, breve, tá, irmãos? É porque para a gente poder ler o contexto aqui. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livraria da sua boca. E levantando-lhe contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo ao leão como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Amém. Aí quando eu terminei de ler isso, o Espírito Santo falou assim para mim: confiança. E ontem, quando a irmã Angélica me pediu para vir aqui trazer essa palavra introdutória, o temor é grande, né? Você pode falar uma coisinha aqui, mas só de você estar nesse lugar, você tem que ter reverência, você tem que saber o que você vai falar. Aí o Espírito Santo na hora falou assim para mim. Eu falei: Senhor, e aí, o que eu vou falar? Aí o Espírito Santo soprou: confiança, confiar, confiança, confiar. E eu gosto muito desse livro de Samuel, que fala muito de Davi. Eu gosto muito da história de Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso Davi não errou, não pecou, não foi frágil, não teve as suas limitações, mas mesmo assim o Senhor fala que ele é um homem segundo o seu coração. Então, para mim e para você hoje, Deus fala isso: não importa, você é segundo o meu coração. Desde o momento que você está disposto a obedecer, a confiar, Deus vai te olhar com esses olhos. Mas muitas das vezes o temor vem, né? O medo vem, a insegurança vem, a rejeição vem. Aqui no começo, quando Samuel vai ungir Davi, a própria família dele o rejeitou, a própria família dele tirou ele, tipo assim, não precisa nem chamar. Não é ele, não tem capacidade para isso, né? Mas Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus do ordinário, é um Deus do simples. Ele foi buscar Davi lá escondido, mas em nenhum momento Davi estava sozinho. O tempo todo Davi estava ali confiando nas coisas que Deus poderia fazer através dele. Estava passando por um processo de aprendizado para lá na frente ser o rei. Mas ele teve que primeiro estar lá escondido. Então não significa hoje, irmão, que você está sentado aí, ou que Deus não está te usando de uma maneira ou de outra, aparentemente, visualmente, mas Ele está te olhando onde você está. É atrás da malhada? É na sua casa? Às vezes você não pode estar aqui orando. Deus está te usando lá, Deus está te vendo lá. Mas hoje Ele manda falar para você que você tem que ter confiança.
diferença. Porque muitas das vezes você está orando, você está com o teu joelho no chão, você está fazendo um propósito, você entra em várias campanhas, você jejua, mas na hora que Deus quer fazer, você não confia. Você acha que Deus manda você fazer tudo. Você jejua, você faz até 24 horas de jejum, como eu já fiz. Várias vezes, na época da minha vida que eu passei uma situação muito difícil. Mas teve uma hora que eu precisei confiar. Eu orei muito, eu jejuei muito, eu fiz muito propósito. Mas na hora que era para eu confiar, eu não rompia. E ontem, quando o pastor Vinícius pregou aqui, ele falou muito sobre isso, das várias etapas que ele passou e de momentos que ele teve que romper, sem saber o que viria, né? Sabendo que seria uma coisa boa, mas era o que seria, né? Quando ele se mudou, ele contou alguns testemunhos. Falou até quando você saiu da escola, que você saiu, mandou falar, cadê ele? Tá aí? Aí o pastor Vinícius falou, não, fala pra ela, tô falando aqui, no público, que quando você saiu da escola, ele saiu também, onde ela foi, eu for. E em todos os momentos que ele estava pregando aqui, que ele falava, aí o Espírito Santo que ele estava no meu ouvido, todas as atitudes que ele tomou, ele teve que confiar. Para ir, ele teve que confiar. Ele pode ter orado, ele pode ter jejuado, Deus pode até ter usado alguém para falar com ele. Mas nem assim, às vezes, a gente vai. Eu costumo falar, inclusive pro meu marido é uma pessoa assim, ele é tão temor, tem tanto temor que chega, eu falo, amor, Deus às vezes tem que meter o pé na porta. Chega trava. Sim. Aí eu falo para ele, amor, tem hora que Deus tem que meter o pé na porta pra gente, senão a gente, de tanto, vou dizer até medo, gente, de fazer o que Deus não quer, de tomar uma atitude que não seja da vontade de Deus, porque a gente sabe também, que quando a gente toma uma atitude que não é da vontade de Deus, há consequências, né? Mas se você está ligada no Senhor, está em obediência, assim como foi Davi. Davi entrou aqui no território do inimigo. Saul chamou Davi lá para cantar para ele. Se fosse outro irmão, sinceramente, um homem de guerra, você miudinha, pequenininha, tu ia lá tocar, vai que alguém... O próprio irmão dele queria trair ele e falar para Saul. Imagina se chega lá e você... Não, mas ele confiou. Eu vou sim, eu sempre confio. Foi honrado lá, amou Saul e Deus foi com ele o tempo todo. Né? Inclusive no final, no versículo 24, se não me engano, no capítulo 24, ele chega tão perto de Saul, né? Que chega corta até a veste dele. Mas ele confiou que em todas as coisas o Senhor estava com ele. Assim é comigo e com você, meu irmão. Minha irmã, nessa manhã, que você saiba que Deus está ouvindo a tua oração, sim. Que Ele está recebendo o teu jejum, sim. Que Ele está com os ouvidos inclinados para você, sim. Mas muitas das vezes a gente precisa romper e confiar. Porque confiar, como a palavra já diz, né? Você tem que, sem ver, você tem que confiar e saber que daquele momento em diante Deus vai fazer. Vai ter dia que você vai acordar, acredito que muitos aqui, se a gente perguntar, vai ter um testemunho para contar. Você foi dormir, você não sabia o que ia comer amanhã, foi desempregado, não sabia, e no outro dia Deus foi lá e rompeu, Deus foi lá e fez. Eu passei, ano passado, eu passei uma situação, para me finalizar aqui. Novamente, eu tive uma depressão. Há 20 anos atrás eu tive uma depressão, fiquei muito ruim mesmo, de não comer, de nada. E ano passado eu tive uma recaída, um estresse emocional muito grande que eu passei e eu tive uma recaída. Eu fiz tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu orei, eu jejuei, só que precisava confiar. E teve uma hora que eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vejo nenhum sintoma de melhora. Eu não sei se aqui alguém já passou por isso, mas assim, só quem passa realmente sabe o que é. Mas eu falei, Deus, eu sei quem Tu és. Eu sei que Tu já fez um dia. Então, muitas das vezes, a gente tem que trazer esperança, assim, aquilo que nos traz esperança, aquilo que Deus já fez por nós, porque muitas das vezes a gente passa uma situação e a gente pensa que Deus não vai fazer de novo. Se Ele já fez, Ele tem poder para fazer. Então, muitas das vezes não, eu acredito que a maioria das vezes, não é sobre Deus, é sobre nós. É sobre aquela confiança que você não está vendo nada, mas você fala, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer, o Senhor não faz. É nesse momento, é nessa rendição, é nessa entrega que Deus faz. Ou, enquanto Ele não faz, Ele te dá a estrutura para você poder suportar. Aleluia. Porque muitas das vezes tem o tempo de Deus? Tem sim. Mas Ele também vai te dar a estrutura para você poder passar por esse tempo. Então a minha palavra para você hoje é essa. Confia. Confia. Faça a sua parte. Mas na hora de confiar, confia. Confia mesmo sem ver. Mesmo sem escutar. Porque muitas das vezes Deus também fica no silêncio. E o silêncio de Deus dói.
É resposta também, mas dói. Mas se é Ele que está fazendo silêncio, se é a Ele que você tem entregue, aquilo que você tem buscado, aquilo que você quer, Ele vai responder. Aleluia. A resposta dele por um momento pode ser não, por um momento pode ser silêncio, mas a resposta dele sempre é perfeita e agradável. Aleluia. Que nessa manhã você saia daqui com essa palavra no teu coração. E tudo que vem acontecer aqui ainda nesse dia, nessa manhã, alimente o teu espírito para essa confiança te fortalecer. Porque somente assim a gente vai romper, vamos conquistar outros lugares, mas na direção do Senhor. Aleluia. Amém? Glória Deus a abençoe a Deus. vida de vocês. Aleluia.